Quem não tem vida eterna não deve ter bens em seu próprio nome. Te pareceu confuso? Te pareceu estranho? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é João Marcos Marius, sou advogado e estou aqui para falar de um assunto muito importante relacionado com a proteção do patrimônio da família. Pois bem, no começo do vídeo eu fiz a seguinte afirmação: quem não tem vida eterna não deve ter bens em seu próprio nome. Mas por que isso? Como assim? É pelo motivo de que deixa um abacaxi para quem vem depois. Esse abacaxi que me refiro é o processo de inventário, no qual quem vem depois dos pais são os herdeiros, os filhos, e é eles que terão que resolver esse abacaxi para fazer a transferência da propriedade dos bens deixados pelos pais falecidos para os herdeiros. Bom, vou começar a esclarecer aquela afirmação que eu fiz, deixando tudo um pouco mais confuso. A verdade é que o Estado, como ente público, ele é organizado para impedir que as pessoas tenham bens e mantenham bens em seu próprio nome. Mas como que isso acontece se eu tenho a liberdade de ir numa concessionária, compro um carro, coloco no meu nome, de eu comprar um terreno, uma casa, um sítio, uma fazenda, um apartamento e coloco no meu nome? Como que o Estado ele impede que eu tenha bens em meu próprio nome? Isso acontece da seguinte maneira: como eu já falei, o Estado é organizado para impedir que as pessoas mantenham bens em seu próprio nome, e não só isso, ela penaliza as pessoas que têm bens em seu próprio nome através do processo de inventário. Mas ele não fala sobre isso. O Estado não fala sobre isso e ao mesmo tempo ele deixa que as pessoas mantenham bens em seu próprio nome para que elas posteriormente venham a sentir a dor do inventário. A dor que me refiro desse processo de inventário é a dor financeira, a perda de parte do patrimônio. E quem paga essa conta são os herdeiros. Então existem diferentes formas de organização de Estado e cada Estado ele fez a sua opção em relação a esse ponto de imposto sobre a herança, que é o imposto previsto ali no processo de inventário. Portugal, por exemplo, fez a opção de não tributar a herança, de não incidir imposto sobre a herança. Qual a consequência disso? Os bens adquiridos pela família tendem a permanecer nessa família por muitas gerações. Isso é bom ou ruim? Não tem nada a ver com ser bom ou ruim. Simplesmente foi uma opção que o Estado fez em não tributar a herança. Agora vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, França, Japão, Suíça. São países em que o valor do imposto sobre a herança é de acima de 40% sobre o valor do patrimônio deixado pelo falecido. Interessante, né? Pesada a mão no Estado, né? Veja, Estados Unidos, por exemplo, o imposto sobre a herança é de 40% sobre o total do patrimônio deixado pelo falecido. Japão, por exemplo, tem um imposto de 55% sobre o valor total do patrimônio deixado pelo falecido. Veja, a grande diferença é que o Estado, tendo feita essa opção por tributar a herança, é que ele faz não com a intenção de arrecadar. A intenção principal é, eles se utilizam desse mecanismo de impor uma conduta através desse imposto sobre a herança à pessoa física, de não manter bens em seu próprio nome e transferi-lo para uma pessoa jurídica. Mas diante disso, a gente se pergunta: não é bom para o Estado que as pessoas enriqueçam, que as pessoas acumulem patrimônio, acumulem bens? Não é bom para o Estado isso? Na verdade, não. A pessoa jurídica, a empresa, de forma geral, quando ela adquire patrimônio, ela reforça, de alguma maneira, ela reforça a economia. Ela gera mais impostos, ela movimenta o mercado de trabalho, gera empregos diretos, indiretos, ela traz avanço
em termos tecnológicos, em novas soluções, novos produtos, novos serviços. Então, nesse sentido, é muito mais interessante para o Estado que o patrimônio esteja dentro de uma pessoa jurídica do que na mão da pessoa física, em que a tendência da pessoa física é que o imóvel permaneça com ela até o seu falecimento. Ah, mas no Brasil o imposto é mais baixo, o imposto é de 8%. Sim, isso é verdade. O imposto aqui sobre a herança no Brasil varia de 2 a 8%. Em alguns estados do Brasil, o valor do imposto é de 2%, em outros é de 4%, em outros tem uma alíquota progressiva de 2 a 8% de acordo com o valor do patrimônio deixado pelo falecido. No entanto, o que nós temos que observar é o conjunto que engloba todo o processo de transferência de patrimônio dos pais falecidos para os filhos através do processo de inventário. Envolve mais taxas de cartório, envolve custo com advogado, custos processuais se tiver um processo judicial, cartórios de nota, cartório de registro civil, certidões, todo esse aglomerado de coisas que é uma opção que o Estado brasileiro fez, mas o aglomerado traz para até 20%, que pode chegar a perdas percentuais em valores comparados ali com os Estados Unidos, por exemplo. O valor total de custo pode chegar ali nos 40% de perda patrimonial para transferir a propriedade de bens dos pais falecidos para os filhos. E se não bastasse isso, o imposto sobre a herança vai aumentar. O valor do imposto sobre a herança vai aumentar. Tanto é que em diversos estados do país existem projetos de lei para aumentar o valor percentual do imposto sobre a herança. Aqui no Paraná, por exemplo, existe um projeto de lei desde 2020 para dobrar o valor do imposto sobre herança, o valor do ITCMD. Isso que em alguns outros estados do Brasil existem projetos de lei para aumentar para 20%. E diante de todo esse contexto, toda essa problemática que nós temos em relação ao custo que envolve a transferência de propriedade de bens de pais falecidos para os filhos através do processo de inventário, é que eu chamo a atenção para uma palestra que eu vou realizar no dia 1º de dezembro, às 19h30 no meu canal do YouTube. Lá nessa palestra do dia 1º, eu vou trazer solução alternativa a essas outras formas de planejamento sucessório que dilapidam o patrimônio, que fazem com que as famílias empobreçam. Então anote na agenda, dia 1º de dezembro, às 19h30 no meu canal do YouTube, eu vou realizar uma palestra sobre planejamento patrimonial da família. Então na descrição do vídeo tem um link onde você poderá clicar para se inscrever para participar da palestra, ok? Então, grande abraço, fiquem com Deus e até lá!